muitas perguntas dos nossos telespectadores. Pode mandar. A Ismênia Araújo acha que você ela quer saber de você como é que é ver os próprios brasileiros perseguindo um empresário brasileiro que investe no país. Ela acha que você é uma vítima do julgamento rápido dos brasileiros. Você se considera uma vítima? Sabe... Eu vou mudar a pergunta. Você se sente injustiçado? Sinto, sim. Sinto. As pessoas entenderem o porte desses projetos. Você não falou da energia elétrica. Eu posso afirmar para você, checa na ONS, checa no Ministério A gente tem de Minas fotos e Energia. de duas termoelétricas, Muito bem. mas pode falar sobre elas. Sim, se elas não existissem, são 3.000 megawatts. 3.000 megawatts. Essa é qual? Essa em Pecém. Ceará. No Ceará. Olha aqui, isso aqui não estaria ligado hoje, hein? As suas termoelétricas ajudam a fornecer energia para o Brasil, para o sistema nacional, né? 3.000, quando falam de Giral, isso aqui é maior que Giral. As plantas que eu construí no Ceará e no Maranhão, em São Luís e no interior do Maranhão, com gás que eu descobri no maior campo de gás em terra. E isso ainda é seu? Não, no fundo, isso para eliminar as dívidas, tudo foi para os credores. Para eliminar as dívidas, o que sobrou de todas as empresas X? O que sobrou para você? Pequenas participações desses ativos, né? E, enfim, recursos para eu recomeçar, que é o que eu estou fazendo. Se você se sentiu injustiçado, eu imagino que se 5 milhões é pouco, você faz parte de uma classe social que pode muito bem mudar para Miami amanhã, como muitos fizeram. Por que você não saiu do Brasil? Você já pensou nisso? Seus amigos te disseram isso? Daqui eu não saio, não. Porque, olha, os meus Tori e Olin são apaixonados pelo Brasil e o Balda não sabe ainda se ele é ou não é, mas vai ser. Então, olha, eu no ano 2000, de uma maneira muito consciente, decidi, olha, eu vou gastar toda a minha energia no Brasil para consertar o que for consertável e onde eu sou bom. Então, nessa área de geração de energia, logística, é difícil competir com os projetos que a gente botou em pé. Bom, e o triste é que ninguém sabe, quer dizer, tem um vácuo aí, um buraco negro, que, graças a Deus, vocês estão abrindo a porta para que isso seja mostrado no Brasil e vocês vão provocar outros, com certeza. Você já acabou respondendo a pergunta do Anderson Martins, que queria saber se era possível criar um empreendimento no ramo logístico sem ser atingido pela crise ou pela maneira como as coisas são feitas aqui no país. Na verdade, o Açu foi feito para todos os brasileiros, empresas brasileiras, estrangeiras. Use o Açu, não queira construir um novo. Esse negócio do Brasil de construir 10 estaleiros, né, nós vamos fechar 9, 8. Que tristeza, né? Quer dizer, é uma falta de entendimento do que deve ser feito, onde se deve concentrar recursos e fazer. A gente podia ter feito 2 melhores estaleiros do mundo, com a melhor tecnologia japonesa ou coreana. Eu, por exemplo, no Açu trouxe os coreanos. Eu gastei $200 milhões para comprar tecnologia coreana para levar para o Brasil e fazer disso, em vez do ITA, o ITN, Instituto Tecnológico Naval, que ia nascer dali, tá? E estava esperando, obviamente, fabricar as sondas e os equipamentos para a OGX, o meu petróleo, mas também para fornecer para outros. E esperava ganhar algumas sondas, dessas sondas que a Petrobras encomendou. Eu não levei nenhuma. Então, falam que eu sou empresário, né? Empresário do PT. Você não é um empresário do PT? Olha, eu sou empresário do Brasil. Sempre fui. Minha família, olha, meu pai sempre nos ensinou a ser apolítico. E eu tenho operações no estado do Ceará, que é o Cid Gomes, que é do PSB, né? Tanto partido 32 partidos. Eu me confundo um pouquinho, me desculpem. Em Minas Gerais, da Anastasia, e PSDB. antes do Anastasia, do PSDB, o senador Aécio. Então, nós temos projetos em todos esses estados. Eu lá tenho que ser de algum partido?
tá certo? E se fosse, estaria eu nesse problema? Mas é porque as pessoas acreditam que você tenha sido favorecido durante o governo Lula e Dilma, durante o governo PT. Se tivesse me dado os 10 bilhões de reais do BNDES, eu até diria que sim. É, bonito. Não levei nada. Ou um bloquinho do pré-sal? Ou um pedaço do pré-sal. Imagina meus 110 furos que eu furei se eu tivesse furado o pré-sal. Olha, eu garanto a vocês que teria mais 300 mil barris de produção para o Brasil. Quanto no final você recebeu mesmo de fato do BNDES? Do BNDES, de novo, o dinheiro o Tesouro repassa ao BNDES literalmente a custo zero. Ele vai e empresta as taxas que você falou ali. Então, tudo que ele ganhou nessa diferença, o BNDES, essa história que perdeu comigo, o BNDES ganhou comigo. Vai lá no balanço. Tem um negócio chamado BNDES Transparente. Está né? nessa transparência. Por favor, no mundo da internet, se informem. E não deixem os desinformados desinformá-los. A gente tinha essa manchete aqui, eu não sei, eu pedi, quando estiver pronta, Mauro. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta que está chegando, que é bastante, é uma questão que é feita constantemente, que é em relação ainda a dívidas, que é a questão desse put não realizado na OGX, que seria da casa aí de mais de R$1 bilhão. Por exemplo, o Ismael Carvalho, ele pede para que você esclareça essa questão, por favor. Claro. Olha, a OGX tinha uma dívida de 5,7 bilhões de dólares com os credores. Esses credores, passaram a ser os maiores acionistas da companhia. Né? Eles na verdade, controlam a companhia. E eles cancelaram o meu put por essa negociação. Eu não fiquei negociando anos com eles. Eu aceitei todo o pedido do credor, que no fundo é ele que manda nessa hora, né? Ele que é dono, né? É que nem qualquer cidadão comum que tem uma dívida com o banco, infelizmente é o banco que acaba mandando em você. Você vai ter que entregar o que você se comprometeu. E eu entreguei assim de uma maneira muito rápida. Então, nos Estados Unidos, e eram credores estrangeiros, não é vergonha você fracassar. O que é vergonha é você não negociar de peito aberto, né? De kimono aberto. Foi o que eu fiz. Isso foi compreendido. E, nesse contexto, a put foi cancelada. Tão simples quanto isso. Você disse que não deve para ninguém. Alguém deve para você? Se alguém me deve? Deixa eu ver. Não pensei nisso. Você sabe que quando olha, talvez, vou te dizer, talvez os mais de 100 executivos que trabalharam comigo, que estejam felizes onde estão, mas eu acho que aquela crítica que vem deles é uma coisa assim que eu não acho saudável, sabe? Devia ter um santinho meu na casa deles, assim, né? E toda manhã cedo dar um beijinho nesse santinho que deixou tanta riqueza para eles, tá certo? Que toquem as suas vidas, mas aí dívida... Esses executivos ficaram ricos com você? Levanta você, acho que sim. Eu sei que alguns ficaram milionários, que viram bastante dinheiro aproveitando a subida. Claro. Mas é que as pessoas... Você é um bom vendedor, tem uma boa oratória, tem um jeito de se apresentar que convence. Então, isso acabou fazendo diferença. E até por causa disso, agora vem as críticas. Claro. Mas, se você vê... O que é o Brasil hoje? Quando você empreende um projeto desse tamanho, que é um pouco difícil para as pessoas, enfim, entenderem a magnitude dessas coisas, o Brasil, na execução desses projetos, quando você é muito bom, você atrasa 2 anos. Virou meio que uma realidade do Brasil, né? Porque olha, as pessoas que estão lá construindo têm o direito de fazer greve. Então, separa mesmo. Para 1 mês, 2 meses, meio que o resultado da nossa democracia. Tá ótimo, é assim, mas você tem que botar lá. O meio ambiente, ele no Brasil, eu acho que é importantíssimo a gente tomar conta do meio ambiente, não tem dúvida, e que as leis sejam super rígidas. Porém, no Brasil, o coitado do cara lá que assina, o diretor da agência, né? Ele vai para a cadeia, né? Se acontecer um vazamento num projeto que ele aprovou, né? Então,
deveria ter um sistema de seguro e não bloquear um projeto que faz bem ao Brasil. Então, sabe, a sociedade Você é teria muito que... patriota, está parecendo. É? Eu Muito. acho que sim, sou. O Luiz Pedro quer saber se você pensa em ser candidato. Já pensou em ser candidato a algum cargo político? Quem sabe? I don't know. Pode ser. Quem sabe? Olha, até hoje eu sempre servi melhor o Brasil construindo projetos. E eu tenho uma leva de novos projetos aí na área de biotecnologia, que eu acredito muito, coisas do futuro. Eu te liguei, você estava na Rússia. Liguei de novo, você estava indo para a China. Que negócios são esses? Não vai falar que viajou a lazer, que eu não acredito. Tem muita coisa que se origina no Brasil na área de biotecnologia, enfim, é isso que tem a ciência está chegando em tecnologia de ruptura. Quando eu falo tecnologia de ruptura, é onde você vai fazer algo que é 10 vezes melhor do que existe aí, né? Coisa que aconteceu na internet, onde as coisas simplesmente são 10 vezes mais baratas, 10 vezes mais rápidas, né? Então, existe isso ainda nesse campo e o Brasil é muito próspero para isso. Então, aí existe um interesse nesses países para esse tipo de Você está me dando só a dica, mas não está falando, Não, né? não vou falar também. Não vai falar. Não, Faz não vou, muito não. bem. Agora, pelo menos, uma mudança de Ike Batista. Não vai mais falar. Mauro, por favor. Houve um tempo, porém, você até já se penitenciou, e que você falava e que você divulgava muito as expectativas que tinha para suas empresas. E isso acabou gerando processos até para você. Você é acusado de manipulação de mercado, de uso de informação privilegiada, principalmente nas previsões que foram feitas para a exploração dos campos petrolíferos da OGX. Existe, inclusive, uma carta da empresa americana, que era a empresa que auditava as descobertas de petróleo da OGX. Essa carta foi assinada por um dos principais executivos, ele se chama John Wallace, e ele questiona as estimativas otimistas da OGX naquela época. Isso foi em 2011. Ike, você sabia que aqueles poços de petróleo não tinham tanto petróleo quanto estavam sendo anunciados pela sua empresa? Como é que isso confere se eu não vendi nenhuma ação que me pertencia e tenho elas até hoje? Não entendi a sua pergunta. Mas houve pessoas que compraram ações da empresa esperando um retorno em cima das previsões, das expectativas que eram criadas. Eu também. Eu também achava que nós íamos produzir. Até a conclusão final dos técnicos que fizeram o estudo final, quando o estudo final foi feito, conclusivo, tá certo? Aí a gente anunciou que foi em junho, julho de 2013. Foi essa data precisa. Só aí podia se falar que era conclusivo. Antes disso, ia ser uma especulação dos dois lados. Não podia se falar nada. Você optou, desculpa, Mariana, você optou por ouvir os mais otimistas? Não optei. Eu optei, o corpo técnico da companhia, nós chamamos os melhores especialistas do mundo para fazer esse estudo esse que foi divulgado naquela data. Dizem que alguns executivos eram mais otimistas porque os bônus da sua companhia eram muito agressivos também. Mas isso sempre é assim. Você sabe que empresa, por exemplo, o geólogo numa empresa é sempre mais otimista. O engenheiro de reservatório é mais pessimista, entendeu? Então você fica entre os dois. No fundo, você acaba tendo que contratar uma empresa externa para te fazer essa auditoria geral e dar para você e para o conselho, para todo mundo, a opinião final. Então, o que foi, por exemplo, para mim, que criou tantas empresas de sucesso na área de ouro, eu não falhei construindo uma mina de ouro ou uma mina de minério de ferro. No petróleo, eu, infelizmente, investi muito, a maior parte do meu patrimônio, e a produtividade não veio. Nós achamos petróleo, né? Aí, inclusive, só para te dar uma ideia, vieram na época ideias assim, possibilidades de você, da mesma maneira que fazem o craqueamento do gás de xisto nos Estados Unidos, você explode a rocha, você eventualmente craquear a rocha para liberar o petróleo. Só que você, a 400 metros abaixo d'água, você não faz isso, porque imagina começa a vazar petróleo. O problema que aconteceu com a Chevron. Então, existia, inclusive, várias possibilidades técnicas que foram sugeridas, só que ninguém queria correr esse risco, que aí é um risco ambiental
que ninguém ia, né? Aí era um desastre, aí, né, era insuportável. Mas, no fundo, o final dessa história é que a palavra final foi dada pela empresa que foi contratada pela administração, pelo conselho, para dar a pedra final, que foi, e eu aí não vendi minhas ações. Eu estou na mesma posição que o acionista. Só para lembrar, quando o governo do Brasil, em maio de 2013, 2 meses antes, fez uma nova rodada, a 11ª rodada, a OGX ganhou blocos em parceria 50-50 com a Exxon e com a Total, 2 multinacionais extraordinárias. O que eu ia achar da minha equipe técnica? Poxa, e eu via dos estrangeiros, pô, sua equipe técnica é extraordinária. Você trouxe muita gente da Petrobras. E ganhamos. Ganhamos blocos na 11ª rodada, isso 2 meses antes desse relatório. Aí se você tivesse sentado lá comigo, pô, eu sou sócio agora em blocos junto com a Exxon, maior petrolífera do mundo, e a Total, a maior petrolífera francesa. O que você ia dizer? Você ia desconfiar do seu pessoal? Não, desculpa. Agora o relatório veio, foi anunciado. E eu estou na mesma posição que infelizmente, que esse acionista que junto comigo apostou, ele apostou comigo que a gente podia ganhar talvez 5 vezes, 10 vezes o dinheiro que a gente investiu. Senão eu não ficaria, eu teria vendido minhas ações. Então, eu, sinceramente... Você é um capitão que ficou dentro do navio e o navio afundando, perfeito, e você ficou no navio. Perfeito, perfeito. Fiquei lá até o final. Estou lá até hoje. Estou lá até hoje. Curioso. Então, é muito fácil, né? No Brasil, sabe, eu sou notista para qualquer tipo de coisa, né? O Fabergé, que vale 34 milhões de dólares, quer pagar 34 milhões de dólares nesse ovo? Não. Dou 10 agora. De dólar? 10 real. É um negócio assim, comigo tudo vira gigante, né? Tudo extrapolado de uma maneira, enfim, superlativa. Então é assim, eu sou um animal meio, né, um panda tropical, sei lá. Você chegou a ter um patrimônio de 30 bi. E quanto faturava? É que era muito desproporcional a isso. Esse foi o problema? Não, não é assim. Você quando investe em projeto de longo prazo, você fica investindo 5, 6, 7 anos. Essa cultura também não se tem no Brasil, né? E depois, de repente, você faz assim. Vum. A cultura no Brasil é o quê? Mais imediatista? É lógico. Você bota um gado no pasto e em um ano tem um bezerro. Aí você já ganhou dinheiro com o bezerro. Você vai plantar cana, você colhe em um ano. Você precisava de mais tempo? Ah, 100%. Se você me perguntar, um dos meus erros foram ter criado um fundo nessa época para meio que comprar as ações, né, para elas não derreterem, porque o mercado de capitais ele cobra o resultado trimestral. Aí você tem um atraso de 1, 2 anos no seu projeto, afunda tudo. Você pode ter o melhor projeto do mundo. O mercado de capitais é esquizofrênico, ele te pune na hora. E ele é bastante emotivo, né? Saiu uma coisinha ruim, afeta todo o resto. É lógico, enquanto você está investindo. Eu brincava, né? Essas termoelétricas que você viu ali, custaram, a do Ceará, nós investimos 6 bilhões de reais. Ela só começa a gerar 1 watt de energia na hora que está tudo pronto. Aí você fica lá 6 anos investindo. Enquanto você não liga aquilo tudo, tem 6 bilhões investindo. Enquanto não liga, você não leva choque em lugar nenhum. E no balanço lá do trimestre, na Bolsa, prejuízo. Espera aí, prejuízo? Olha o curioso, no caso específico da energia, essas plantas tinham 20 anos de energia vendida na frente. Tinha recebíveis de 20 bilhões de reais. E ninguém aguentava, não aguentou o atraso desse período. Que cultura é essa? Estamos fritos, né? Quando você faz a coisa certa. Olha, o certo não dura um ano só, não. O grande, vocês me desculpem, não é assim que funciona o mundo real. Então, essa cultura de não entender o atraso, né? E aí, se eu tivesse dinheiro de private equity, né? Tanto que tudo que eu fizer agora, eu não vou buscar dinheiro em bolsa. Não, de fundos privados de investimento. Fundos soberanos, fundos privados. Esses fundos ficam com você 10 anos. Você não vai mais abrir nenhum capital? Você não vai mais abrir a capital das suas empresas na bolsa? Olha, só se a gente criar algo assim excepcional e me insistirem muito, who knows?
Aike, você acredita, é uma das perguntas que veio pelo Twitter, eu queria até achar de quem veio, mas assim, o Denis Mori quer saber o que foi que deu certo no meio de tanta coisa errada, mas tem outra, que eu não vou achar de quem foi, deve estar no telefone, já está sem bateria, que ele pergunta, você acha que a corrupção que havia na Petrobras prejudicou o seu negócio? Olha, eu não ganhei sondas para botar no meu estaleiro. Eu não usei as grandes empreiteiras que estão aí para construir meu estaleiro, meu porto, né? O Açu, que o Mauro foi visitar, foi construído por empresas espanholas que até trouxeram tecnologia nova, né? Aqueles blocos gigantes, né? Não sei se você viu. Eu diria que sim. Mas você se associou com a Odebrecht no consórcio do Maracanã? Ah, sim. E depois saiu? Mas eu trazia o conteúdo. Eu tinha uma empresa chamada IMX, que tinha aquela empresa IMG, que é americana, que patrocinava Deixa eu torneios de esclarecer um golfe. negócio. Eu vou te interromper. É horrível fazer isso, Claro. mas você disse uma coisa. Você trouxe empresas espanholas para fazer o seu porto, para fazer os seus negócios. Você não faz negócio, você não trabalha com essas grandes empreiteiras aqui do Brasil? Não trabalhei. As empresas brasileiras que trabalharam no Porto do Açu foram empresas menores de Minas Gerais, do sul do Brasil. Por quê? Porque a gente preferiu trabalhar com eles. Sabe? Engraçado. Não chamamos E os espanhóis interessados no Brasil, até porque a Espanha estava muito mal, veio a Acciona, que vocês conhecem, veio uma outra chamada FCC. E, obviamente, eles tinham um know-how de construção que não tinha no Brasil, que é fazer blocos gigantes para construir os nossos quebra-mar do Açu. Foi construído com esse método diferenciado que fez a diferença. Em vez de você colocar pedra, que nem o Obelix lá, né? Ficar jogando pedra lá, você bota aqueles blocos gigantes de concreto. Então, era a tecnologia que eu precisava deles, então tinha que ser eles. Você se disse patriota e tem muito amor pelo Rio de Janeiro, pela cidade, pelo estado do Rio. Como é que está hoje o Hotel Glória, por exemplo? Olha, a dívida que eu paguei na semana passada, segunda-feira, eu acho, foi para a última dívida com o BNDES em relação ao Glória. Então, nós estamos engenheirando para que o Glória fique em pé e vire a Glória, uma Glória para o Rio de Janeiro. Então, vai ser, se Deus quiser, um hotel de 5 estrelas especial. Até porque a localização é especial, né? Não, e vai ficar pronto para a Olimpíada. Vai? Não, não vai. Não vai. 2016? Não vai. Não dá mais. Essa minha negociação da minha dívida, houve muitos atrasos. Não vou prometer que vai ficar pronto para a Olimpíada, não. Só vou entregar quando estiver pronto. O Glória acabou sendo um bom negócio, pelo menos? Comprar por 80, vender por 200? É bom, né? Bom, né? Mas eu não entendi, eu não vendi, eu comprei de volta, eu não entendi. Você comprou de volta? Explica o que aconteceu com o Glória. Você comprou o Glória por 80 milhões. E? Conta, Aike. Ué, se eu acertei toda a minha dívida... Akron? Se eu acertei toda a minha dívida, né? Acertei tudo. Alguma coisa sobrou. Sobrou o Glória? Deixa eu ver se sobrou o Glória. Sobrou o Glória. Eu vou te comparar com o Donald Trump, que é dono do Plaza. Pronto. Eu vou te comparar com o Donald Trump, que é dono do Plaza. Não me compara com ele, não, por favor. Não. Por quê? Não escolhe outro. Por quê? Por causa da franja? Não, sei lá, sei lá. Tem outro? Ajuda aí, gente. Com quem vocês querem comparar o Aike? Com quem que você gostaria de se comparar, então? Ele só faz prédio, pô. Tá bom, com quem? Com o Lee Iacocca ou com o Henry Ford? Porque eu gosto muito do Iacocca, mas o Ford é que era o dono. Assim como, olha, eu tenho uma profunda admiração pelo Elon Musk, esse americano do carro elétrico, do SpaceX. Esse é uma pessoa que diferenciada. Carro elétrico, hein? O futuro pode estar aí, viu? As pessoas que investiram em petróleo... Depende. E se você resolver o problema do CO2? Você, no caso, eu não. Você, no caso, você. Isso. Nós, né? Não sei. Aike, você tem acompanhado
investigações da Polícia Federal, as denúncias da Operação Lava Jato, tem alguma coisa a ver com o fato de você não ter escolhido esses parceiros para os seus negócios? Não sabia, né? Ué, eu vou saber o que eles estão fazendo? Não entendi. Mas não dá para conhecer? Não conhece antes? Por que eles estão sendo investigados? O que eles estavam fazendo? Não. O que eu quero saber é se você se sentiu prejudicado pela corrupção que havia dentro da Petrobras, e você já disse que sim, porque não houve favorecimento. Vamos lá. No Brasil, ficou assim. Eu desenhei o Açu para que quem quisesse eficiência se rendesse a ele. Uma coisa... Sabe aquela pessoa que desenvolve um shopping center e todo mundo quer ir para lá? Sei. Quer ir para lá porque você vende mais a loja lá de 10 metros quadrados. Tem um restaurante que tem a melhor comida. Não é? O metro quadrado vende 3 vezes mais que o shopping center do lado. Eu desenhei o Açu assim. Então, eu vou desenhar isso aqui e todo mundo vai vir por causa da eficiência. Não. O Brasil que a gente tinha ia por... Não, vamos fazer outro porto. Gasta mais bilhão para o lado de cá, bilhão para o lado de cá. Existe uma cultura de construir coisas que vão de algum lugar para lugar nenhum. A gente tem isso no Brasil, realmente. Assim, pontes que não levam de nada para lugar nenhum. A gente já viu isso em várias reportagens. Mas é essa cultura que você estava tentando quebrar. Você deve ter irritado muita gente no caminho. Com certeza. E eu acho que muita gente me atacou por isso. Mas eu tenho certeza disso. Você se sentiu atacado? De que maneira? Você vê, como é que as pessoas conseguiram esconder um projeto do tamanho do Açu, que é o maior projeto em Porto Indústria do mundo? Alguém me explique isso. Como assim esconder? Esconder. Vocês não conheciam, desculpa, vocês são pessoas... Fica longe. Não, é PowerPoint, é no papel, né? Como? As termoelétricas no Ceará, meu Deus do céu, aquilo ali... Olha o tamanho daquela geringonça. A torre Pode jogar lá de novo as imagens, se vocês quiserem. É um negócio assim, inacreditável. Então, sabe, eu não pago, eu nunca paguei... eu não faço propaganda em jornais, tá certo? Nunca fiz. Bom, a propaganda é a alma do negócio, né? Tudo bem, mas se você está construindo a coisa certa, você tem que apostar que nem o cara que faz o shopping center, cara. O cliente vai vir pela eficiência. E a minha eficiência, eu vou te dar um exemplo. Por que o British Gas, você estava lá, assinou o contrato depois de 1 ano de pesquisa? Porque se rendeu à eficiência do porto. Vai ser mais barato e seguro operar ali. Então, por mérito. O Brasil tem que funcionar por mérito. Agora, poxa, se você quer ganhar uma obra a mais, né, a empreiteira ganha na obra, então ele já ganhou, independente se o projeto é um sucesso ou não. E meus bilhões que entraram no Açu? Meus bilhões que entraram no Açu foi para ganhar todas aquelas 12 empresas que foram para lá, multinacionais. Espero que os brasileiros agora venham, porque vão se render ao Açu. Porque é eficiente. É lógico, essa é a palavra mágica. Isso mata qualquer um, é eficiência. O que é um exemplo da termoelétrica? Todo mundo fala, sabe essa conta que vocês todos estão pagando aí, que tem um vermelho? Quando 80% das termoelétricas, quando são ligadas a diesel, né? Diesel para uma termoelétrica é que nem caviar para crocodilo, tá? É um absurdo. Custa entre 600 e R$1.000. As minhas plantas custam 60 a 100 reais. Quer que eu repita? Você tem energia mais barata, porque é de gás. Eu contribuo que a conta de vocês não seja tão alta. Espera aí, quer dizer, alguém que faça, pelo menos uma estátua de barro, pode ser de barro, mas, caramba, é inacreditável. Está aí, está gerando energia para o Brasil. Graças a Deus. Nós estamos fritos sem esses 3.000 megawatts. A gente tem ainda aquele boneco, tem como pegar o boneco do Ike, já que ele quer uma estátua de barro? Ike, a gente não tem, eu vou mandar para o Rio de Janeiro para você. De barro? É o seguinte, a gente ia convidando as pessoas, mas se alguém dissesse que não viria ao programa, a gente mandaria fazer um boneco e depois faria o articulado. Tá. Se você não viesse aqui, eu ia fazer uma entrevista com o seu boneco. Mas já que você veio, eu te mando o boneco pelo correio, você vai receber o seu boneco, não é de barro, mas é bem feitinho, é articulado, tá? Pode pôr a mão dentro, você contrata um ator.
Aliás, por falar em ator, sua vida dá um filme. Dá? Dá. Dá um filme. Fazer o quê? Quem interpretaria o seu papel? Quem faria você? Ah, isso é a sua área, pô. Eu vou escolher. Cabe a você, escolhe. Não sou eu. Nem sei o nome dos atores. Flávia, quem? Ah, o Thor. O Thor, então. Ah, o Thor é um... Ah, mas peraí, o Thor tá bem mais fortinho, hein? A versão nova. Se você deixaria seus filhos serem o que eles quisessem, se o Thor quisesse ser ator, poderia? Poderia, claro. Você não insistiu que ele continuasse na faculdade? Não. Vamos lá. Não. Eu sempre disse, olha, Thor, aqui a vida é um mix. Você aprenda a teoria, porque essa é a base, né, de tudo. Né? E agora, você forçar os seus filhos a fazer as coisas, eu sinceramente, se meu filho mais novo quer ser DJ e tocar música, vou deixar ele ir atrás da vocação dele. Se o Balder quiser ser geólogo, você vai deixar? Claro, eu vou puxar ele para trabalhar comigo, algo que eu consegui com Thor, graças a Deus, que é um privilégio você ter um filho como ele, junto com você, e no fundo essa crise foi assim, espetacular, porque juntou, né? Fez assim uma união, ele sofreu, claro, né? Enfim. Você entrou em depressão? Não. Não? Não. Você sentiu que você decepcionou o seu pai? Não. Você quando, olha... Seu pai é lúcido, tem mais de 90 anos, doutor Eliezer. É o seguinte. O que ele te disse? Quando você sabe que fez a coisa certa, vá em frente, tá certo? Se Deus me tirou toda essa riqueza, que é um patrimônio, o que importa são esses legados que vão ficar aqui, tá? Mudou a sua meta de vida? Mudou? Fez um shift para algum lado? Olha, se eu sei criar coisas assim, eu vou continuar criando ativos assim. Eu gosto da comparação do pintor, né? Um pintor que pinta um quadro bacana, eventualmente sabe pintar 2 ou 3, né? Deixa eu continuar pintando. E tem muita gente que, sabe, principalmente o investidor estrangeiro, que sabe o que eu já criei, né? Porque não é fácil você desenhar esses projetos. Você tem que ter uma visão holística, né? 360 graus das coisas, que são complexas. Você continua com essa visão? Continuo. Mauro? Exatamente, mais uma pergunta, a gente exatamente sobre isso que um internauta pergunta para você, o Jean Carvalho Silva. Ele está perguntando se você, no seu livro, ele fala, no seu livro você enaltece a visão 360 graus, né? E se você ainda considera essa visão eficaz. E eu queria até acrescentar, eu queria que você se comparasse um pouquinho com o Jorge Paulo Lemann, que é atualmente o homem mais rico do Brasil, e que é muito famoso por empregar métodos de controle, de processo nas suas empresas. Que semelhanças e diferenças existiriam entre vocês? Corretíssimo ele. Por exemplo, se você vê ali, controles são absolutamente necessários, né? Eu falhei em alguma daquelas minhas próprias... Só que quando eu cresci muito rápido, crescimento muito rápido não permite você vigiar todas aquelas coisas que você estava fazendo, né? Então, você depende muito das pessoas que estão em volta de você. Então, infelizmente, crescimento muito rápido não necessariamente te permite a chamar pessoas competentes na mesma velocidade dos projetos. Eles só ficaram em pé e só consegui pagar minhas dívidas pela qualidade dos ativos no conceito, na montagem original. Mas os atrasos, né? Aí é gente que tem que estar no mesmo nível que você. Não adianta só eu aplicar o 360 graus. Os outros 10 mil funcionários têm que aplicar também. E, nesse sentido, o Jorge Paulo é extraordinário. Ele tem uma máquina de gestão que é ímpar, né? Ele sabe reduzir custo, controles, né? É isso que eu tenho que aprimorar, sem dúvida nenhuma. Não é só... Você pode criar o melhor projeto do mundo, mas, olha, se você não tiver a gestão do tipo do Jorge Paulo, você vai afundar. E no conceito de gestão, eu tenho isso no meu 360 graus. Só que todo mundo tem que aplicar isso. E eu não posso crescer tão rápido. Se você fizer uma comparação, ninguém no mundo criou uma riqueza tão rápida, né?
Então, quer dizer, o curioso é o seguinte, foi a riqueza mais louca, né, em velocidade, foi a mais rápida em queda, mas também foi a mais rápida em zerar ela, né? Zerar a dívida. Interessante. Então, tem vários vetores curiosos.